Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ulisses Araújo, professor da Universidade de São Paulo, e hoje eu vim trabalhar com vocês a construção de projetos. Como que a gente constrói os projetos através de um planejamento em rede. Então é importante vocês compreenderem, eu vou apresentar aqui o passo a passo de um projeto real em sala de aula de uma quarta série do ensino fundamental. E nesse caso, a referência para quem quiser é esse livro de minha autoria, Temas Transversais, Pedagogia de Projetos e Mudanças na Educação, onde eu vou mostrar um pouco esse planejamento passo a passo, mas além disso uma série de outras ideias e discussões sobre essa temática. E o ponto de partida para a gente entender o que eu vou apresentar aqui é vocês entenderem isso que a gente está chamando, que são as novas metáforas do conhecimento, que geralmente a gente sempre viu que o conhecimento ele é feito de forma linear. Hoje em dia a gente começa a perceber que existem outras metáforas que talvez explicitem melhor como que pode se dar um planejamento interdisciplinar, transversal, multidisciplinar e que tenha a pedagogia de projetos como referência. E nesse caso a gente utiliza, como a gente está vendo aqui, tanto a ideia de rede, uma rede neural, a gente está vendo aqui uma imagem de um neurônio e seus milhares de axônios e dendritos, ou então uma teia, que é a ideia também de que o conhecimento ele se constitui como uma teia. São metáforas que ajudam a entender melhor o conhecimento hoje em dia, que vocês vão ver mais adiante como que isso funciona. Mas antes vamos trabalhar aqui um pouco, retomar um pouco essa ideia de como que se constrói um projeto, como que a gente trabalha os projetos como uma estratégia pedagógica, seguindo essa ideia de rede. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender num projeto é que ele configura uma abertura para o novo. Então, a vantagem, quando a gente trabalha com a pedagogia de projetos, ou a estratégia de projetos, é que a gente está sempre buscando uma inovação. Nós não sabemos como o projeto termina, por isso que ele configura uma abertura para o novo, porque eu não vou ter uma coisa rígida que o aluno vai seguir aquilo que eu pré-determinei, eu professor, eu escola, eu livro. Ele vai poder escolher caminhos diferentes. Uma segunda característica do projeto é que ele incita uma ação voltada para o futuro. Esse projeto, na perspectiva que a gente está falando, ele não é para estudar o passado ou outras coisas apenas. Eu vou estar sempre pensando no futuro. Como que eu vou melhorar alguma coisa? Como que eu vou melhorar uma praça pública? Como que eu vou melhorar a saúde das pessoas? Eu tenho sempre uma perspectiva de futuro dentro de um trabalho com o projeto, nessa perspectiva. Uma outra característica é que ele está sempre exigindo dos alunos, dos membros do projeto, que ele tome decisões, que ele faça apostas, que ele corra risco, porque você nunca sabe onde é que o projeto vai dar, e tomar uma decisão errada significa que o projeto pode descambar, ele pode ir para outro lugar. Então, aprender a tomar decisões, a correr risco, fazer apostas, faz parte da vida. E o projeto exige que o grupo e os alunos individualmente tomem essa decisão. E por fim, os projetos exigem que a gente vá além da compartimentalização disciplinar. Quando eu falo de um problema de uma praça pública, ou que eu estou estudando um problema de um córrego que está passando perto da minha escola, isso não é biologia, não é química, nem física. Isso envolve políticas públicas, isso envolve história, isso envolve geografia, isso envolve produção de texto. Então, o projeto em si, ele não é disciplinar quando elaborado dessa forma. Mas como que a gente faz esse projeto? Então, eu vou começar a mostrar para vocês o primeiro passo desse projeto. Então, eu estou exemplificando aqui, isso está no livro de temas transversais, onde a gente mostra, por exemplo, esse projeto de uma quarta série, puberdade e reprodução. Como que é o passo inicial nessa perspectiva? Antes de discutir qualquer coisa, eu vou fazer uma aproximação ao tema com os alunos, primeira aula. Inclusive aqui nesse caso, os alunos decidiram o que eles gostariam de estudar no tema de ciências, e eles falaram, nós estamos falando de quarta série, 10 anos, 11 anos, que eles queriam estudar puberdade e reprodução, que é o tema da base nacional curricular comum. Então, a partir disso, o professor pede para eles, a partir de uma discussão sobre o que eles sabem sobre o tema, eles formularem perguntas
esse é o ponto de partida onde o aluno é sujeito desse processo, certo? Por exemplo, o que a puberdade vai nos ensinar, que é uma das perguntas que estão aqui na rede. O que a puberdade vai nos ensinar? Então, os alunos divididos em grupos, aqui nós temos 5 grupos de 4 alunos, essa turma tinha 20 e poucos alunos, eles vão formular perguntas sobre o que eles gostariam de ensinar. E após isso que a gente vai para uma segunda etapa nessa construção da rede, que aí sim, os professores que dominam o seu conteúdo, independente do tema, se é o que a puberdade vai nos ensinar, ou sobre como que a água chega na minha torneira, o professor sabe o que ele precisa ensinar em língua portuguesa, em matemática, em ciências, em humanidades. Então, neste caso, aí sim, depois que o professor já viu as temáticas, ele passa a colocar dentro dessa rede os conteúdos das disciplinas que eles gostariam de trabalhar. Por exemplo, em português, leitura e produção de texto. Claro que se ele vai adaptar isso à base curricular que ele está seguindo. História, o papel da mulher na história. Então, o professor que domina o conteúdo, ele define a partir daí o conteúdo que ele vai trabalhar. E a partir deste momento, isso é público, é uma cartolina, porque você passa da visibilidade, certo? A todo o projeto para os alunos e para todos os professores, em vez de ficar cada um trabalhando com o seu conteúdo e às vezes nas reuniões de planejamento pedagógico a gente fala o que é que vai trabalhar. Aqui não, aqui eu tenho uma imagem que é pública, que ajuda todo mundo a perceber onde é que cada professor está, o que cada professor está falando. Eu posso, inclusive, perguntar para os meus colegas, o que você vai fazer em tal momento? Será que você não consegue conciliar isso com o texto que eu vou pedir para eles produzirem? E aí que a gente vai para a terceira etapa, o passo 3, que como a gente está vendo aqui, por exemplo, o professor de matemática vai trabalhar tratamento de informação. Então, o que a puberdade vai nos ensinar está amarrado com tratamento de informação. Então ele pediu para os alunos fazerem pesquisas em materiais que vão falar sobre a puberdade e a partir daí lidar com a informação, com gráficos e coisas assim. Então esse foi o professor de matemática. Na sequência, aí nós estamos falando do professor de ciências que entra para trabalhar o tema do aparelho reprodutor. Aproveitando uma pergunta que está na rede, por que os espermatozoides saem do pênis do homem? Vocês estão entendendo que essa é uma pergunta típica, não é uma pergunta de professor, é uma pergunta do aluno de 10 anos de idade que está curioso sobre isso daí. Então, aí entra o aparelho reprodutor. Então, o professor que precisa dar esse conteúdo, ele amarra isso, mas com interesse e curiosidade do aluno. O aluno vai assistir essa aula, seja ela virtual, nos dias atuais, ou seja ela presencial. É um tema que interessa aos alunos, eles querem saber sobre isso, inclusive as meninas também. Certo? Então, o professor é assim que essa rede vai se constituindo. A gente vai indo para um próximo passo, que a gente está vendo aqui, que a professora de história, ela vai amarrar o tema A Mulher da História com gênero e discriminação para ajudar os alunos a responderem a questão sobre por que as meninas menstruam e os meninos não. Então, vocês estão vendo que isso aqui não precisa ser uma aula, pode ser 1, 2 aulas, 3 aulas, depende de cada disciplina. Mas aí ele vai traçando esses fios que vão compondo essa rede e vai tornando essa rede cada vez mais complexa. E surge aqui, por exemplo, aqui eu botei, vocês estão vendo nessa imagem agora que tem uma linha tracejada, porque no meio desses trabalhos, numa pesquisa que eles fizeram, surgiram frações. O professor de matemática falou, oba, vou aproveitar isso aqui. É um conteúdo que ele ia trabalhar apenas no próximo bimestre, mas surgiu a oportunidade agora. Opa, vou introduzir já frações para esses alunos, mesmo que eu recomponha depois a temática. Mas eu já vou fazer uma introdução com o tema das frações agora. E assim, essa rede, como a gente vai ver nas próximas imagens, ela vai se tornando cada vez mais complexa, porque ela vai incorporando o que os professores têm que trabalhar no seu conteúdo, que é obrigatório nos livros, na legislação, e ao mesmo tempo ele vai apresentando esses conteúdos baseado no que os alunos querem conhecer. Essa que é uma mudança significativa quando a gente trabalha com estratégia. Nenhum professor é capaz de perceber onde é que se ia dar no começo. Por isso que é abertura para o novo, indo para frente, para o futuro. É isso que a gente está falando, que é a essência de um projeto. Ele começa sem saber onde vai terminar, porque os alunos vão participar. Tem a pergunta dos alunos que ele não sabe de antemão. E aí ele vai enriquecendo e os alunos vão participando.
Essa que é a ideia do trabalho com projetos que a gente está trazendo para vocês e que a gente espera que vocês aproveitem essa experiência também no transcorrer das aulas, dos projetos que vocês vão desenvolver com a gente. É isso por hoje. Um abraço a todos e a todas e até uma próxima oportunidade.